caso da história da educação brasileira no século XX, sempre é possível compreender como muitas vezes a gente ouve falar de história da educação no Brasil sem atentar para o discurso que fazem os intérpretes da história da educação no Brasil. E quando a gente se lança a estudar história, a gente aprende algo que é essencial, que é fundamental, que é marcante como ponto de partida para a gente entender história da educação. Não dá para a gente estudar história sem a gente saber aquele que está falando de história para nós, a partir de qual palco ele está falando. É necessário que a gente saiba qual é o papel que representa naquele palco a pessoa que está falando de história para nós. Porque a partir do discurso que ela faz neste palco, é que a gente vai entender qual é a natureza, a pretensão daquilo que ela está dizendo. Eu estou afirmando o seguinte, em outras palavras, a história da educação não é um discurso descomprometido. A história não é um discurso descomprometido. A história é um discurso arbitrário, intencional e que diz respeito a uma seleção que aquele que estuda história faz. Quem estuda história dispõe de uma quantidade de fatos muito grande e seleciona nessa quantidade de fatos alguns fatos que vão direcionar o seu discurso e vão direcionar a compreensão de quem ouve ou lê esse discurso. O discurso da história da educação, não é um discurso inocente. É um discurso que tem objetivo, é um discurso que tem finalidade e é essencial, é fundamental que a gente compreenda os objetivos e finalidades deste discurso, para que a gente não seja convencido de que aquele é um discurso universal e é o discurso da verdade. Para a gente estudar história é preciso partir de uma presunção. A verdade é provisória. A verdade é relativa. A verdade é construída socialmente. A verdade muda de acordo com o lugar no qual ela é anunciada. A verdade muda de acordo com o tempo no qual ela é anunciada. Isto é muito importante que a gente saiba para que a gente não seja levado a crer na ideia de que nós descobrimos a última verdade e descobrimos a verdade verdadeira. A verdade é relativa e provisória na história e ela está sempre em mutação. Dou um exemplo que é muito evidente. Na Faculdade de Direito do Recife, famosa escola do Recife, no século XIX, houve um debate intenso e que virou lei e que depois a lei foi revogada, que colocou deputados de um lado e do outro lado fazendo um embate duro, que foi o embate sobre a inteligência da mulher. O embate colocava dois grupos de contendores, um de um lado e outro de outro. Um grupo entendia que a mulher era inteligente o suficiente para frequentar o ensino superior. Outro grupo dizia que não era possível receber mulher nas faculdades porque o cérebro da mulher, segundo a frenologia, que era uma ciência muito levada a sério no século XIX, medido o cérebro da mulher era menor do que o do homem. Logo, no cérebro da mulher caberia uma menor quantidade de ideias do que no cérebro masculino. A gente dizendo isso agora, no ano de 2020, parece uma aberração monstruosa. Mas isso era ciência. Isso era levado a sério. Isso era uma verdade científica. Verdade que servia para subsidiar decisões de governo. Esse debate pegou fogo em Pernambuco, na Faculdade de Direito, e na Assembleia Legislativa, na Assembleia Provincial de Pernambuco, no século XIX, por uma razão muito simples. O governo de Pernambuco
resolveu dar uma bolsa, um estipêndio, uma bolsa de estudos a uma moça pernambucana que queria estudar medicina na Suíça, em Genebra. E um grupo de deputados, liderados inclusive por um padre que era deputado, se pegou com muita energia para dizer que isso era desperdício de dinheiro público, porque na cabeça de uma mulher jamais poderia entrar a medicina. A cabeça de o cérebro da mulher, de acordo com a frenologia, era pequeno. Não cabia medicina dentro do cérebro feminino. Veja que aberração. Mas aberração para nós agora. No século XIX era ciência. Estou dizendo isso para dizer, a gente não pode estudar história sem ter a clareza de que as verdades são provisórias. Elas mudam. Elas desaparecem de acordo com o tempo, de acordo com o lugar. Importante que a gente saiba ao estudar história que a gente está falando dessas verdades. Qualquer campo do conhecimento é dessas verdades que nós estamos falando. E é preciso, para estudar história, que a gente lance o nosso olhar sobre um campo chamado historiografia. Estudar historiografia é estudar os modos como se estuda a história. Estudar a história da educação brasileira é compreender, inicialmente, a historiografia da educação brasileira. Todos os estudos sobre a educação brasileira no século XX fizeram periodizações que foram profundamente marcadas pelos fatos políticos. Quando eu falo periodizações que foram marcadas pelos fatos políticos, estou dizendo os historiadores que estudaram a história da educação brasileira do século XX fizeram periodizações, ou seja, construíram o discurso da história a partir do interesse político que cada um deles possuía. E há um nome essencial para estudar a história da educação brasileira no século XX. Anotem este nome. Estou falando de um senhor chamado Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo é certamente o nome mais importante para os estudos de história da educação no Brasil. Não só do século XX, mas de todos os tempos. Fernando de Azevedo é uma pessoa que morreu na segunda metade do século XX, mas que foi produtivo e extremamente influente durante toda a primeira metade do século XX. E produziu um compêndio que é o compêndio mais importante até hoje para quem estuda a história da educação no Brasil. Todo mundo que estuda a história da educação brasileira, se não leu, procure ler, porque este é um livro essencial. Estou falando de um livro chamado A Cultura Brasileira. Olha, leiam a cultura brasileira. Ler a cultura brasileira é bom, ler a cultura brasileira é importante, ler a cultura brasileira é fundamental, é essencial, ler a cultura brasileira é perigoso, porque Fernando de Azevedo nos envolve, e nos envolve de um jeito tão convincente que a gente se deixa levar por ele para onde ele quiser ir. E foi este homem, esse livro, A Cultura Brasileira, foi publicado na metade do século XX. E foi este homem, Fernando de Azevedo, que influenciou todas as gerações de estudiosos de história da educação brasileira no século XX. E até agora continua a influenciar. Nós continuamos, hoje, século XXI, final da segunda década do século XXI, dialogando com o fantasma de Fernando de Azevedo. Ou para concordar com ele, ou para discordar dele. Mas é com ele que nós dialogamos. A partir de Fernando de Azevedo, a gente aprendeu algumas coisas importantes. Primeiro, Fernando de Azevedo nos convenceu de que no Brasil só houve política de educação, só existiu política de educação a partir da Primeira República.
e mais a partir do final da Primeira República, e mais a partir do momento em que houve um grande movimento na educação brasileira, chamado Movimento dos Pioneiros da Educação Nova. Acontece que, e isso é importante que seja dito, Fernando de Azevedo foi um dos pioneiros da educação nova. Foi um dos renovadores da educação. Em outras palavras, ele estava dizendo: a educação brasileira só se tornou possível depois que a minha geração se apresentou no palco. Antes que a minha geração se apresentasse no palco, não era possível haver política educacional no Brasil. E mais, Fernando de Azevedo está falando de um momento, e foi um agente político importante, foi um militante político importante, na primeira metade do século XX, a partir da década de 20. E no início do século XX, na primeira metade do século XX, na década de 1920, ainda havia um debate muito importante. O que era melhor para o Brasil? O regime republicano ou o regime monarquista que desaparecera em 1889? Lembremos-nos, em 1930, tinha apenas 41 anos do fim da monarquia. O Brasil havia vivido sob a monarquia de 1822 até 1889. Veja, quase 70 anos de monarquia. Não se apaga só assim. Então, esses embates eram permanentes. Se era melhor que o regime fosse monarquista ou republicano. E quando os republicanos assumiram, os republicanos reescreveram a história do Brasil. Reescreveram para mostrar que agora sim o Brasil era viável, que antes o Brasil era inviável. Esse é um movimento comum na história política. Um grupo assume e apaga a história do passado para dizer que aquele passado não era viável, que o que é viável é esse presente que existe agora com esse grupo comandando. Há um historiador brasileiro que nos mostra isso com muita competência, e quem quiser se aprofundar nesse debate da história, eu recomendo ler os livros do professor José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um historiador que se dedicou muito a fazer esse tipo de interpretação e que contribui muito para a gente entender isso. Pois bem, a maior parte dos estudos de história da educação brasileira deve várias informações a Fernando de Azevedo. E a maior parte dos estudos de história da educação brasileira, quando a gente lança o olhar sobre a história da educação brasileira no século XX, se concentra em dois grandes momentos da história do Brasil no século XX. Se concentra sobre a era Vargas, ou então sobre a ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1984. São os dois períodos preferidos dos estudos sobre história da educação no Brasil, do século XX. Mas é importante que a gente saiba que essas periodizações elas não são gratuitas. Elas não acontecem casualmente. Elas resultam de uma seleção intencional que os pesquisadores de história, e no nosso caso, de história da educação, fazem. Tem objetivo. Boa parte dessa historiografia, que está assim periodizada politicamente com foco principal na era Vargas, ou então nas reformas da ditadura entre 64 e 84, é feita muitas vezes sem base na investigação de história da educação. As pessoas apanham fatos que foram da história política, trazem esses fatos para o campo da história da educação e a partir dali tiram conclusões que são da história da educação. E é importante que a gente saiba de uma coisa. É claro que a política educacional, as decisões educacionais dependem do poder político, mas nem sempre a história política explica a história da educação.
é necessário que a gente investigue os fatos da educação, as práticas educacionais, as culturas escolares, para que a gente possa compreender a história da educação. Isso é fundamental.